Na minha humilde opinião, o que eu vou trazer de informação aqui nesse vídeo é, na realidade, um verdadeiro pé na bunda. Só que isso pode vir a ajudar você que precisa do INSS, de uma resposta da Previdência Social. Quer entender essa situação? Me acompanha no vídeo, mas não esquece de compartilhar essa informação agora nas suas redes sociais, compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam essa informação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para ser avisado, para receber os vídeos, porque é de graça, eu não cobro nada por esse trabalho que eu faço todos os dias para tentar ajudar as pessoas com as informações. Agradeço a todos que são inscritos e quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado os seus comentários. Já peço desculpa aí se alguém ficou ofendido com o título, mas eu vou explicar para aqueles que ficaram interessados. Acontece que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, passará a utilizar em breve robôs na fase inicial dos processos de recursos de benefícios que forem negados aos segurados. Quais são esses benefícios? Olha, eu estou falando das negativas de aposentadorias, pensões e auxílios que você fizer recurso dentro do INSS. A tecnologia passará a ser usada após o fim do contrato temporário de funcionários do Gabinete de Crise da Diligência, ligado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. A medida consta em uma portaria conjunta publicada no início dessa semana, para ser mais exato, no dia 16 de maio de 2022, envolvendo, além do Conselho de Recursos da Previdência Social, a Secretaria de Previdência Social e do Ministério do Trabalho e Previdência. O documento cria um grupo de trabalho para a implementação de uso de inteligência artificial. A medida, segundo a publicação do governo, deve aumentar a produtividade individual e diminuir as filas. Na realidade, para mim é um verdadeiro pé na bunda e, além disso, um alerta para os funcionários do INSS que estão em greve. Ao invés de contratar novos funcionários para a Previdência Social ou junta de recursos, o que seria feito através de concursos públicos, eles vão utilizar a tecnologia para substituir as pessoas. Então, abre o olho aí, pessoal do INSS que está em greve, é um verdadeiro pé na bunda aí para aquelas pessoas que estão reivindicando direitos e vão ser substituídas por tecnologia. Eu vou explicar aqui. Os recursos são instrumentos utilizados pelos segurados aí quando tem um pedido negado no INSS. Existe um prazo de 30 dias para recorrer da decisão negativa ao órgão. Ao entrar com esse recurso, caso você não aceite a negativa do INSS, o trabalhador deve apresentar um documento que garanta o seu benefício. Além disso, os documentos que já foram utilizados na análise inicial do seu pedido de benefício que foi negado estão aí no chamado processo administrativo do INSS. Todas as vezes que você pede um benefício, qualquer que seja, aposentadoria, pensão, qualquer tipo, você leva a documentação junto ao INSS para provar que tem o direito e eles fazem um processo. Então, esse processo administrativo do INSS também precisa constar do novo processo encaminhado ao Conselho de Recursos. Nesses casos, o trabalhador de conferência e envio de documentos necessários para a análise de recursos era feito aí por servidores do INSS, que serão substituídos agora por robôs, ou seja, eles vão descartar o uso do trabalho de seres humanos e vão utilizar sistemas de computadores capazes de verificar essa documentação. Como o sistema do INSS e da Junta de Recursos não são interligados, ao recorrer da decisão negativa pelo meu INSS, apenas a petição inicial do segurado vai para o conselho, deixando para trás todos os documentos já apresentados na fase inicial em que o pedido estava sendo analisado pelos servidores do INSS que estão no processo administrativo do benefício. Sem a documentação em mãos, os conselheiros devolviam o pedido do segurado
e solicitavam ao gabinete os documentos necessários para analisar o direito do beneficiário. Os trabalhadores temporários buscavam o processo administrativo, localizavam a documentação e só então, de forma manual, enviavam os documentos ao conselho, fazendo com que os recursos demorassem ainda mais para ser julgados. Então, os documentos serão enviados de forma automática. Com a novidade, a juntada de documentos e a conexão entre os sistemas do INSS e o Conselho de Recursos da Previdência Social passarão a ser feitos com o uso de inteligência artificial, dispensando a presença da ação humana. O que foi feito com essa portaria foi a robotização desse procedimento para instrumentalizar o processo em fase de recursos para que ele seja encaminhado de forma completa. Tudo que estiver na plataforma do meu INSS relativo àquele processo será encaminhado para o conselheiro para que possa fazer o julgamento adequado de todos os documentos. A inteligência artificial também poderia identificar se existem outras ações da mesma pessoa com o mesmo objetivo tramitando na justiça e diminuir o número de pedidos duplicados. Eu vou explicar. Para aquelas pessoas que gostam de dar uma despertinho e fazem o seguinte: eu vou fazer o recurso no INSS e também na justiça, isso vai acabar definitivamente com essa ação. Uma vez que for localizado que essa pessoa já tem um processo na justiça, automaticamente isso vai para arquivo e acaba, e você fica apenas com o processo da justiça em andamento. É apontado aqui outra possibilidade do robô, que seria o convênio com outros órgãos para coleta e checagem de informações de outros sistemas, como, por exemplo, o governo poderia utilizar informações do Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, e também do DataSUS, por exemplo, ou seja, uma interligação de todos os sistemas para poder localizar alguma possível irregularidade ou até mesmo uma possibilidade de ajudar aquela pessoa no momento do pedido da aposentadoria ou pensão ou qualquer benefício. Dentre os documentos que esse robô poderá enviar automaticamente lá do sistema do INSS, ao de recursos da Previdência, estão parecer técnico da Perícia Médica Federal sobre a análise do tempo exercido em condições especiais, quando você trabalha com algo que faz mal à sua saúde, avaliação social e médica sobre deficiência, extrato resumido do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o cadastro onde estão todas as informações da sua vida no INSS, nos benefícios aí por incapacidade, previdenciários e também acidentários, e laudos SAB, que é o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, entre outros documentos. Essa análise dos recursos cabe aos conselheiros da Previdência. Isso não tem como ser substituído. Não existe como um robô, uma máquina, analisar o seu recurso. Dessa maneira, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Com isso, o trabalho do conselheiro será conferir a documentação reunida pelo robô e julgar o recurso sem que haja substituição da decisão humana sobre o processo do segurado. Então, não vai ser substituído a presença humana dentro da parte de julgar o seu recurso. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Segundo informações, pessoas que são formadas e conhecem o processo acham fantástico usar essa inteligência artificial. Isso porque realmente são atos repetitivos. Para advogados especialistas, é necessário que haja uma programação da inteligência artificial para lidar com a variedade de recursos e situações. Existem demandas muito peculiares, muito artesanais, que necessitam de uma análise mais apurada, ou seja, de uma pessoa que tem um treinamento, um estudo para isso. Às vezes, até um servidor que não tem experiência, ele pode se deparar com dificuldades para dar ali um julgamento. A afirmação
de alguns aspectos práticos que deveriam estar mais especificados nessa portaria, nesse anúncio aqui feito pelo INSS, como, por exemplo, se em caso da falta de alguma documentação, esse tal robô, essa tecnologia, se ela poderá abrir diligência para que o segurado complete o seu recurso ou se isso vai para arquivo, a pessoa vai ter que começar tudo de novo, né? Caso contrário, se não ficar claro se os processos aí que faltarem documentos serão negados automaticamente. Então existe esse risco, isso não foi deixado bem claro pelo INSS, se existe esse risco desse tal robô negar automaticamente aí, se existe essa possibilidade dele negar automaticamente o seu pedido junto ao INSS. O uso dos robôs tem gerado polêmica. O uso dessa inteligência artificial seriam programas de computadores, né, utilizados pelo INSS na concessão, ou seja, no pagamento de benefícios previdenciários, tem falhado e tem aumentado o número de respostas negativas aos segurados, segundo informações diretas do sindicato que representa os funcionários do INSS que critica aí essa medida. A novidade tecnológica começou a ser usada em 2000, quando por volta de 2008 o Instituto começou a utilizar meios tecnológicos para identificar o direito à aposentadoria por idade. Naquela época, o segurado que atingia a idade mínima e tinha a carência de 15 anos de contribuição recebia uma carta informando que já poderia fazer o seu pedido de aposentadoria. Então não é que eles iriam aposentar automático, mas avisava você que estivesse interessado em pedir aposentadoria que já era a hora, era o momento. Em 2018, foi iniciada a concessão automática dos benefícios por meio da inteligência artificial. A aposentadoria poderia cair em até 30 minutos após o pedido, no caso do cidadão com documentação toda em dia e com solicitação dos benefícios que não exigissem análise mais aprofundada. Então vamos lá. Da mesma maneira, a pessoa não era automático, ela tinha que pedir. Mas se a documentação estivesse correta e não tivesse dificuldade, nada a mais para ser analisado com profundidade, o sistema em 30 minutos mandava pagar o benefício. A lógica da concessão automática era reconhecer o direito do segurado, mas hoje isso não acontece. Hoje a meta é acabar com a fila, ou seja, com o estoque de pessoas que estão aguardando por uma resposta de pedidos do INSS. Faz-se uma varredura no sistema, verifica-se se tem direito e se não tiver, indefere, nega, o que é ruim, que gera um grande número de negativas, e o indeferimento automático, ele não é visto aí com bons olhos, ou seja, diminui-se a fila do INSS, o que é bom para as pessoas que estão aguardando, mas gera um grande número de negativas automáticas, o que se você não concordar com a decisão aí, você pode estar procurando um advogado e ingressar com ações na justiça. A ação é boa? O INSS quer substituir funcionários por robôs nos recursos de aposentadorias. Vai haver ali uma celeridade nos processos. Os processos de recurso vão se tornar mais rápidos. A ação é boa, pode ajudar você que espera por uma resposta do INSS. Por outro lado, é um verdadeiro pé na bunda dos funcionários que vão ser substituídos por um simples programa de computador aí que pode levar a negativas, um grande número de negativas, ou seja, pode ser prejudicial para você que não aceitar essa negativa do INSS. Vamos lá. É bom porque acaba com a fila, mas gera um grande número de negativas para as pessoas, porque as negativas vão ser automáticas sem a presença de uma pessoa para decidir se tem uma chance ou não de enviar algum documento para consertar isso. E por outro lado, como eu disse, na minha opinião, é um verdadeiro pé na bunda do funcionário do INSS. O que você acha desse assunto? Você gostou dessa informação? Concorda com isso? Eu conto com a sua participação. O que nós temos que incentivar é que as cabeças comecem a pensar, que as pessoas tenham a sua opinião e não apenas levem em conta, aceitem as situações. Brigue pelo seu direito. Se você não aceitar a negativa do INSS,
Evite fazer recursos dentro da Previdência Social que no futuro vão levar a mais uma negativa. Procure um advogado e entre com uma ação na justiça. A ação na justiça ela é mais demorada, mas ela não tem como ser automática. Ela vai continuar sendo feita por um ser humano, por uma pessoa, por um julgador, por um juiz. Não tão rápida às vezes, mas mais justa e não automática, como as negativas do INSS podem ser daqui para frente. Substituir o funcionário do INSS para negar, acabando assim com a fila. Eu iria para a justiça, e você? Forte abraço a todos, fique com Deus, daqui a pouco eu volto com mais informações, espero que as informações tenham trazido uma ajuda para vocês, e se ajudou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais, compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Não é inscrito, se inscreva para receber as informações, é de graça, eu não cobro nada por isso, e eu continuo buscando aqui, trazendo mais informações para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu conto com a sua participação, com o seu comentário.